Ah, sua placa de vídeo já tá cansadona já, né? Pois é, já deu a conta na hora de você fazer um upgrade. E aí, qual upgrade você faz? Você tá meio por fora desse negócio. Eu sei lá que placa de vídeo que é a boa. Qual que tá num preço bom? Eu vi, mas já faz tempo agora. Agora o preço mudou, não mudou? Mudou bastante. Tem muita coisa nova por aí, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim também. Então é melhor você ficar esperto, porque esse aqui é um guia completo pra mostrar quais são as melhores placas de vídeo. Desde você que tá querendo montar um PCzinho ou fazer um upgrade, começando com a placa de vídeo mais baratinha que tem até a placa mais topo de linha. Qual que tá sendo a melhor opção agora para essa época? Pois é, porque muita coisa mudou, os preços mudaram e placas de vídeo que eram interessantes deixaram de ser, algumas saíram do mercado, outras chegaram e outras que a gente nem recomendava agora já dá para recomendar. Você sabe qual dessas placas que é? Pois é, se você não souber vai ser bem ruim, porque provavelmente você vai cometer um erro bem grave na hora de gastar o seu suado dinheirinho. E a ideia aqui é a gente fazer um guia definitivo de quais placas de vídeo estão com preços legais. Lembrando que esse é o preço do momento que eu tô gravando pra vocês. É por isso que eu conto sempre com a ajuda de todo mundo pra gente manter atualizado aqui embaixo como é que estão os preços, qual que você escolheu, qual que você comprou, por que você comprou. E eu vou passar pra vocês a fórmula pra vocês conseguirem comprar as placas independente de quando você tá vendo esse vídeo, tá? Porque o preço muda, mas a fórmula é sempre a mesma. Eu separei pra gente dar uma olhada nas placas de vídeo por faixa de preço, começando pelas placas de vídeo ali abaixo dos R$1.000, depois entre R$1.000 e R$2.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000 e por aí vai. É bom lembrar que cada placa, ela acaba se destinando para uma finalidade diferente. Então se você que tá buscando uma placa de vídeo para Full HD, é uma coisa. Você que tá procurando, eu quero só uma plaquinha para dar vídeo. E a minha parou de funcionar, é completamente diferente. Eu tô montando um setup do zero. Não, eu quero uma placa para ficar vários anos. Qual placa escolher? Então eu vou tentar separar aqui de uma forma que fique fácil para vocês entenderem. A avaliação que eu faço aqui normalmente é o comportamento da placa nesse momento. Quanto que ela tá custando agora, pelo quanto que ela entrega. A fórmula do custo por frame, ela é muito boa, mas ela é muito volátil. Então, às vezes, é meio confuso de entender. Porque, sei lá, você olha custo por frame e fala assim, nossa, mas essa 9060 XT está com um custo por frame maravilhoso. Só que ela custa R$3.000. E aí, de repente, uma X6600, que tem um custo por frame razoável, ela custa R$1.000. E aí, qual delas é melhor? Pois é, não é essa fórmula que você vai usar. Você vai ter que usar qual que é melhor pra você, pra sua situação. É isso que eu vou tentar organizar aqui pra vocês. Muito obrigado. Vou começar, obviamente, com as placas pra baixo dos R$1.000, né? Começando pra baixo dos R$1.000, a gente não tem lá muitas opções sensacionais. Se você for pegar placa pra dar vídeo, tem um monte de placa de vídeo porca, digo, barata por aí, que é só pra dar vídeo. Normalmente, se você quer, assim, um setup, eu queria uma placa só pra pôr no meu sistema, alguma coisa, a gente tem placas que usam pouquíssima energia, tipo uma GT 1030. GT 1030. Ela basicamente é pra dar vídeo, tá? Tem, sei lá, GT 750. A GT 1030 é a menos velha que tem aqui. Ela ainda é da série 10, é super velha. E essa daqui ainda é DDR4, é horrorosa, não é pra jogar. Mas pra dar vídeo, a mais barata tá servindo. Tem GT 1030 aqui de 4 GB. Se for pegar, pelo menos pega uma GDDR4, tá? Eu sei, é triste falar sobre isso, mas a gente precisa falar. Mas tem uma galera que de repente fala, mano, eu quero uma plaquinha de vídeo muito barata, eu tô com o orçamento apertado. E eu vi, por exemplo, uma 750 Ti, e é uma GeForce, ela tem 4 GB. Eu falei, pô, deve ser boa, né? Então, para baixo de 1.000 conto é meio complicado. A gente tem alguns modelos aqui, inclusive alguns modelos de GPUs mais antigas, né? Por exemplo, a gente tem a 1060, que nem tá abaixo dos 1.000, ela tá acima dos R$1.000. E aí quando a gente fala de placas de vídeo abaixo de R$1.000, depende muito do que tem disponível. Por exemplo, aqui no momento não tem a que eu indicaria pra vocês. O que a gente consegue encontrar aqui, por exemplo, abaixo, seria uma 750 Ti, o que eu não recomendo. Não é uma placa que vai te entregar uma boa experiência. A 6500 XT e a 6400, por vezes, ela aparece por preços abaixo dos R$1.000, que é onde ela deveria estar. Na verdade, nem deveria existir, mas já que ela existe, ela deveria estar lá. Mas tem a pegadinha, a 6500 XT, ela é PCI Express 4.0 X4, o que significa que se você colocar num sistema mais antigo, PCI Express 3.0, por exemplo, vai ser bem ruim a performance. Ela já não é uma performance maravilhosa, mas você vai ter uma penalização. Talvez o seu sistema ainda esteja limitando e tal, mas mesmo assim, não é uma placa que eu recomendo, pelo menos não por esse preço. Aqui para baixo dos R$1.000, a que eu ia recomendar, que não tá aqui, mas é a RX 580 2048 SP. O que significa esse 2048 SP? Que ela torce pro São Paulo? Não. Significa que ela tem 2048 Stream Processors, que ela não é a versão completa da RX 580. E qual que é o problema? Porque para mostrar a fórmula para vocês, que vai valer desde
desde a placa de vídeo de entrada para até a placa de vídeo top, você precisa saber exatamente o que você está comparando. Por exemplo, uma GT 1030 DDR4 é diferente de uma GDDR4. Mas falando de placas de vídeo um pouco melhorzinhas, a gente tem aqui, por exemplo, a 6500 XT, vou pegar ela como exemplo. A 6500 XT tem exatamente a performance da RX 580 de 8 GB. Você fala, pô, caramba, né? Então a 580 compensa. Só que tem algumas pegadinhas. A 580, ela consome bem mais do que uma RX 6500 XT, tem tecnologias um pouco mais defasadas do que a 6500 XT, mas a vantagem é que ela é PCI Express X16, então você não vai ter limitação por conta da largura de banda do seu sistema. Ah, eu não sei nem do que você tá falando. Se você tem um sistema antigo, ele é PCI Express 3.0, é melhor você nem pegar a 6500 XT, porque pode ter casos que você vai perder performance. Só que essa comparação aqui, ela tem uma pegadinha. Isso aqui é uma tabela do Tech Power Up, você pode utilizar o Tech Power Up, pode usar o Adrenaline, pode usar o Lock Gamer, principalmente, por favor, para você pegar como referência a performance relativa. Nos nossos vídeos sempre tem lá a performance relativa de uma placa para outra e tal. Com a performance relativa, você consegue ter uma noção de quanto que ela custa, ou quanto ela poderia custar, ou quanto ela deveria custar. Aqui a gente consegue ver 580 com a mesma performance relativa de uma 6500 XT, mas na real, a que é vendida no mercado é a RX 580 2048 Stream Processors, que a performance dela bate mais com a RX 570. Então você vê que ali a performance dela seria 88% da performance de uma 6500 XT, uns 12, 14% ali de diferença. O que significa que é muito fácil você fazer o preço. Ela teria que estar aqui pelo menos uns 15% mais barato, de preferência até mais do que uma 6500 XT para ela valer a pena. Então se tá a R$1.000 uma 6500 XT, ela teria que custar ali pelo menos uns R$850, R$800. E na verdade as que a RX 580 costuma custar menos. Então abaixo dos R$1.000 eu ainda recomendo a RX 580. Eu sei que é triste eu ter que recomendar isso para vocês ainda, mas é uma placa que entrega bem pelo que ela cobra. O problema é que lentamente ela finalmente começa a desaparecer do mercado. E fique sabendo que não tem mais suporte para novos lançamentos com otimização de drivers na placa, tá? Então abaixo de R$1.000 é o que tá tendo. E a única coisa que teria mais próximo disso é a 6500 XT, que às vezes fica abaixo dos R$1.000. Agora passando para cima dos R$1.000, o que eu recomendo para cima dos R$1.000? Bom, para cima dos R$1.000 você vai encontrar algumas que, de novo, na sua cabeça você pode lembrar que a placa era muito boa, por exemplo, uma 1060 era muito top, não sei o que, uma 3050, nossa, legal pra caramba, mas entre R$1.000 e R$1.500 a campeã é a RX 6600. A gente tem até alguns outros modelos que, de novo, podem levar você a crer que é uma placa mais poderosa, como por exemplo, às vezes aparece a RX 5700 XT, você fala, pô, 5700 é melhor do que 6600, só que não. A 5700 XT, inclusive, ela tem algumas tecnologias defasadas que já não conseguem rodar jogos atuais, como por exemplo um Alan Wake da vida, roda, mas com uma performance muito ruim, com algumas configurações específicas. Então eu recomendo uma 6600 que tem tecnologias mais recentes e que, pelo menos por enquanto, a AMD diz que vai continuar suportando e trazendo drivers no lançamento. A gente tem as outras opções aqui que eu não acho interessante, como por exemplo a 3050, né? Se a gente for pegar a performance relativa, inclusive nesse teste aqui a gente já vai encontrar, aqui tá a RX 6600, você vê que ela tem a mesma performance de uma 5700, né? Uma 5700 XT tem relativamente mais performance do que ela. Então se a gente pegar aqui uma RTX 3050 e comparar com uma RX 6600, você vai ver a diferença de performance, né? Aqui eu peguei ainda uma versão que é mais pegadinha ainda, porque por exemplo, a gente tem aqui, né, RTX 3050 de 6 GB e a 3050 ela sai em versões de 6 e 8 GB. E pior ainda a situação, porque essa aqui, apesar de estar 1.299, se você pegar a performance relativa dela, que a diferença é 60% em favor da RX 6600, porque ela é uma versão de 6 GB. A RTX 3050 de 8 GB tem 30% mais performance aproximadamente do que uma RTX 3050 de 6 GB. Então assim, ainda é disparada a melhor opção que tem aqui dos R$1.000 e R$1.500 RX 6600. Eu não vou nem falar de 1660 Super, essas outras placas, porque não faz nem sentido, né? Você encontra ela por 1.400, 1.300, 1.200, 1.100, R$1.000 já deu para encontrar a RX 6600 e assim, por enquanto ela é disparado o melhor custo-benefício. A gente tem a 6650 XT, se ela chegar abaixo dos 1.500, eu acho que ela é uma escolha ainda melhor, né? Porque se a gente pegar a performance relativa aqui da RX 6600 para RX 6650 XT, a 6650 XT, a performance relativa ali dá uma coisa de 20% mais ou menos, né? Entre 17% e 20%. Então assim, vale a pena, né? Se você pagar, é só você fazer a conta. Quantos por cento a mais tem de performance uma 6650 XT de uma 6600? Ah, tem 15, 20%. Quanto que ela tá custando a mais? 10, 15%, 10%, aí você pega. O cálculo que eu falei para vocês, na verdade, ele é bem simples. Você pega a placa que você quer comprar, compara com uma outra que você tá em dúvida, e aí você pega os testes e faz ali pelo percentual. Ah, eu tenho dúvida, pergunta pro ChatGPT. Fala, faz o cálculo para mim aí, quantos por cento que dá? Aí ele vai pegar lá a performance relativa da placa, tipo, ah, essa placa dá mais ou menos 100 FPS, essa daqui dá mais ou menos 115
FPS. Ah, dá 15% mais performance, olha que cálculo difícil. E aí você vê quantos por cento mais ela tá custando? Ah, ela tá custando 20% mais, então não compensa, porque você vai pagar 20% mais para ter 15% mais performance. Ah, mas ela tá custando 5%, 10% mais, pô, você vai ter um ganho real ali, né? Ah, ela tá custando 15% a mais, você vai estar pagando a mais para ter mais performance. Então, basicamente esse é o cálculo. A 6650 XT de vez em quando ela aparece aqui, e assim, pela diferença de preço, por exemplo, de 1.459 para 1.519, compensa ser logo numa 6650 XT. Agora, dos 1.500 a 2.000 reais, ali, se você tiver com uma folguinha de orçamento, aí começa a aparecer placas como a RX 7600, que é uma placa bem interessante também, e é uma placa que ela tem uma performance entre uma RTX 3060 e entre uma RTX 4060, né? Então, se você olhar a performance, ela fica exatamente aqui entre uma 3060 e uma RTX 4060. E a performance dela é muito próximo de uma 6650 XT, porque se a gente pegar aqui a 6600 XT, ela vai dar mais ou menos a mesma performance de uma 6650 XT. Você não tem tanta vantagem assim de sair de uma 6650 XT para ir para uma 7600, tá? Na verdade, dá para você ir numa 6650 XT tranquilamente. Ela também tem 8 GB, você vai ter mais ou menos os mesmos recursos ali, com exceção talvez do FSR4, mas daí você não vai ter para nenhuma das duas, pelo menos não oficialmente. Tô triste. Tem algumas placas que ficam oscilando os preços, tipo essa 2060, tem a 2060 que, tipo, tá bem fora aqui, tipo, não compensa, cuidado com essas pegadinhas, né, tipo assim, às vezes oscila muito o preço, ela não vem num preço legal, depois ela cai em promoções e aí ela se torna interessante. A 2060 seria uma placa interessante lá pra casa dos 1.000, pra baixo dos R$1.000, né, ela perto dos R$2.000 eu não recomendo. Quem começa a aparecer por aqui também é a tal da ARC B570, eu sei que você tá se coçando pra pegar uma placa da Intel, todo mundo fala, nossa, queria dar uma chance pra Intel, mas a B570 ela não tá com um custo-benefício interessante, porque apesar dela ter uma performance relativa muito próxima da 7600, ela oscila demais. Então tem alguns casos que ela cai, e aí dependendo do conjunto de jogos que você tá testando, ela pode não ser interessante para você. Na verdade, como regra geral aqui, eu sempre recomendo você ver no jogo que mais te importa. Ah, eu jogo mais Warzone, eu jogo mais Battlefield. Tem que ver o conjunto de jogos que mais te importa. Você pode fazer uma média desses jogos e aí ver qual placa é melhor para você por questão do custo-benefício, qual entrega mais performance cobrando menos. É só você dividir o custo pela quantidade de FPS, né? Quanto ela custa por quantos FPS ela dá, você vai ter o custo por FPS, e aí você consegue fazer esse cálculo específico para sua situação. Infelizmente, a B570 ela não tá num preço interessante. A B570 para mim, para ela tá legal, ela teria que estar num preço ali para baixo dos R$1.500, de preferência até menos, porque daí ela vai ter uma performance próxima ali de uma 7600 mais ou menos. Outra placa que surpreendeu bastante até os R$2.000, e essa aí é uma RTX 5050. Eu sei, no lançamento todo mundo ficou assim, mas essa 5050 aí, não sei. Acontece que a 5050 ela tem desempenho de RTX 4060, e a RTX 4060 ela não só está sumindo do mercado, como ela está subindo o preço vertiginosamente. E se a gente pegar, por exemplo, esse modelo aqui da N3D, ele está custando R$1.799, que é o preço de uma B570, só que ela tem mais performance que uma B570, ela tem mais performance do que uma RX 7600, e ela tem mais performance que, por exemplo, uma RTX 3060. Mas os 8 GB, galera, eu entendo, só que a gente está falando da diferença de uma 3060 para uma 4060. A 4060 tem mais performance. E assim, sinceramente, eu prefiro fazer o sacrifício e diminuir um pouco ali as texturas do que pagar mais caro para jogar com textura alta e com FPS baixo. Então, infelizmente, é uma troca que a gente precisa fazer. E a 5050 tem aparecido em preços bem agressivos, inclusive não tem nem compensado. A 3050, vocês viram que eu, descartei, porque às vezes a 3050 tá no preço da 5050. Então a 5050 é uma placa que eu recomendo no preço certo. Eu diria que o preço certo dela é na casa dos R$1.500. É claro que depende dos outros produtos estarem em preços próximos, mas ela em 1.500 ela é assim, matadora. Eu acho que ela vai acabar estabilizando nesse valor, mas por enquanto ela tá oscilando entre os R$1.500 a R$1.800. E a gente chega no valor de R$2.000, começa a ficar caro, mas R$2.000 é uma faixa de preço que tem bastante opção até, na verdade todas elas estão tendo bastante opção porque tem placas de gerações anteriores. Para começar aqui eu vou pegar uma das minhas placas favoritas que nesse momento não tá no preço legal, que é a B580. A B580 ela também tem oscilado bastante dependendo dos estoques. Ela é uma placa que na casa dos R$1.800, R$1.700, R$1.600, ela é uma placa que também muito boa. A Intel melhorou bastante a B580, as limitações que a gente tinha antes em relação a combinar com processadores mais antigos, elas praticamente foram mitigadas, né? Ainda tem um caso ou outro, mas a performance é muito melhor, por exemplo, com o Ryzen 5 5600, com 14600K, com esses processadores intermediários para cima, com o Ryzen 5 7600, enfim, é uma combinação muito boa. Mas a B580 ela oscila muito o preço também. Eu diria que o preço ideal dela seria ali na casa dos R$1.600, R$1.700, aí ela é uma boa opção. Na casa dos R$2.000, R$2.100 já nem tanto. Mas isso varia de acordo com o estoque. Ela concorre diretamente com uma RTX 4060 ou com uma RTX 5050. Então, pela lógica, ela tem que custar igual ou menos do que uma 5050. A vantagem dela é ter 12 GB de VRAM. A desvantagem é que você precisa ter um sistema mais moderno para combinar. Mais moderno,
leia-se pelo menos uma 12ª, 13ª geração da Intel, ou um Ryzen 5000 com 6 cores, 12 threads, tipo um 5600 pra cima, ou uma plataforma M5 com Ryzen 7600 ou superior, tá? E a briga fica boa porque tem a RTX 5060, sim, a 5060, ela finalmente começou a estabilizar o preço, ela tá chegando na casa dos R$2.000 e essa placa realmente faz bastante sentido na casa dos R$2.000. Ela tem uma performance de uma 4060 Ti, caso você tenha dificuldade em localizar onde tá a performance dela. Ela ainda tem só 8 GB, mas para Full HD deve ser o suficiente e é uma placa com boa performance. Se você lembrar, a 4060 Ti já tinha uma performance até que exagerada para Full HD. Então a 5060 consegue entregar uma excelente performance em Full HD. Ela acaba disputando espaço com outras placas, tipo, apareceu uma B580, mas a B580, não se engane, ela não concorre com uma RTX 5060. Então a 5060 também tem oscilado ali entre R$2.200 a R$1.800, que é mais ou menos onde ela deve estabilizar, que é mais ou menos o preço que estava uma 4060. E a 5060 tem uma concorrente bem pesada, que é a RX 9060 XT de 8 GB. A 9060 XT de 8 GB é realmente um bom custo-benefício, principalmente porque ela fica normalmente na casa dos R$2.000 a R$2.200, oscilando dependendo dos modelos, dependendo do preço. E ela no mesmo preço da 5060, ela é uma boa escolha, porque ela tem um pouco mais performance do que a 5060, né? E as duas têm 8 GB. Então assim, não tem nenhum diferencial em relação à memória, mas a 9060 XT, dependendo do conjunto de jogos, ela tem uma performance melhor, tá? Na pior das hipóteses, ela tem a mesma performance de uma 5060 e na melhor das hipóteses, ela tem um pouquinho mais de performance. Então faz bastante sentido a 9060 XT. Nesse momento é difícil falar pra vocês, porque eu não sei qual que eu recomendaria. Eu diria que a 9060 XT tem um custo-benefício muito interessante, né, para Full HD, e a 5060 também, né? Então o diferencial vai ser basicamente, eu prefiro as tecnologias da Nvidia, eu prefiro as tecnologias da AMD, eu gosto mais da AMD, eu gosto mais da Nvidia, e quanto que vai esticar o seu orçamento? Porque a 9060 XT você até encontra, às vezes, em preços muito próximos da 5060, mas a 5060 regularmente custa menos. E você pode se deparar também com algumas pegadinhas, tipo a 7600 XT, você fala, opa, 7600 XT por R$2.500, R$2.200, parece interessante, ela tem 16 GB de VRAM. Pô, então compensa bem mais do que uma 9060 XT que só tem 8, por exemplo, né? Só que não, porque a 7600 XT na verdade é só uma RX 7600 com mais VRAM. A performance dela normalmente é a mesma da 7600, que vocês lembram, a performance ali entre uma 3060 e uma 4060. Então ela não compensa. Apesar dela ter mais VRAM, ela não tem performance para poder justificar isso, para ela ser uma placa para Quad HD. Então ela é uma placa para mim que não faz muito sentido, tá? Então eu não indicaria ela. Eu prefiro uma 9060 XT de 8 GB, apesar de ter metade da VRAM, pelo menos ela tem mais performance bruta. Quem começa finalmente a aparecer em preços menos piores é a 5060 Ti de 8 GB. Para mim, eu ainda continuo não indicando ela, porque a diferença de preço dela para 9060 XT de 8 GB para mim não compensa. Elas são placas que são para altíssima performance em Full HD, para entregar bem mais frames, mas assim, para ter 8 GB é melhor economizar e ficar logo numa 5060, e se quiser ter mais performance, vai logo numa 5060 Ti de 16 GB ou numa 9060 XT de 16 GB. E aí a gente começa a entrar no território de R$2.500 a R$3.000. E aqui a gente vai ter a RX 9060 XT de 16 GB, que já começa a aparecer ali abaixo dos R$3.000. E normalmente ela tem ficado por ali e ela tem sido um excelente custo-benefício, porque olha a distância de uma 5060 Ti de 8 GB para uma 9060 XT de 16 GB. E aí já faz bem mais sentido. E mesmo se a gente comparar com uma 5060 Ti de 16 GB, a gente dificilmente encontra ela abaixo dos R$3.000. Então entre os R$2.500 e os R$3.000, o melhor custo-benefício está sendo a 9060 XT. De R$2.000 a R$2.500 entre 5060 e 9060 XT. E a gente tem mais algumas armadilhas, tipo a RX 7700 XT, que é uma boa placa de vídeo, vem com 12 GB e tudo mais, mas por esse preço compensa muito mais você pegar uma 9060 XT de 16 GB, até porque pelo menos você vai ter suporte às novas tecnologias do FSR, coisa que você não vai ter na RX 7700 XT. Ai, mas a comunidade... Não, a gente tá falando aqui para quem vai comprar a placa e só sair usando. E aí não vai ter no seu driver regular que você vai receber da AMD, quer dizer, mais ou menos regular, né? Ele vai ser um driver separado. Entre R$3.000 e R$3.500, quem aparece aqui é a RTX 5060 Ti de 16 GB. Como eu disse, ela tem aparecido mais próximo de uma 9060 XT de 16 GB, às vezes ela chega na casa dos R$3.000, na casa dos R$2.800, e a diferença entre elas fica muito pequena. E entre a 9060 XT e a 5060 Ti vai ser basicamente a sua preferência ou o seu orçamento. Se chega até uma 5060 Ti, você pode pegar se você preferir, mas a 9060 XT entrega basicamente a mesma performance. A diferença são realmente
as tecnologias proprietárias da NVIDIA, né? E o que você vai receber no pacote de drivers completo da NVIDIA e no pacote de drivers completo da AMD. Por exemplo, enquanto eu gravo esse vídeo para vocês, ainda não tem o pacote Redstone de atualizações da AMD. Então a AMD é mais lenta nesse processo para trazer essas tecnologias. E a 5060 tem 16 GB é basicamente quem tá sozinha nessa faixa de preço. Não quer nem dizer que ela é a melhor custo-benefício, é só que ela só tá sozinha nessa faixa de preço mesmo. Então não tem muito o que recomendar ali, além de placas de vídeo mais antigas que eu prefiro não recomendar. Agora, chegando dos R$4.000 a R$4.500, a disputa volta a ficar mais interessante. A gente tem aqui basicamente duas concorrentes. A 5070 é quem tem aparecido com o melhor custo-benefício. Sim, a 5070 tem aparecido com o melhor custo-benefício. Eu sei que é estranho dizer isso, porque meses atrás ela não era muito competitiva, mas agora ela é. E a 5070 tem se tornado o melhor custo-benefício nessa faixa de preço, até porque eventualmente ela acaba caindo para baixo dos R$4.000. Então não é muito difícil você encontrar ela em promoções custando R$3.800, R$3.700 ou até menos, dependendo de quanto você está assistindo esse vídeo. Aliás, comenta aí quanto que você pagou na sua 5070. E ela é uma placa que é para Quad HD, ela é bem equilibrada até para Quad HD, porque 12 GB de VRAM é pouco? Sim, poderia ser mais. O ideal, na minha opinião, era 16 GB, mas é o que tá tendo, né? Porque, por exemplo, a gente encontra aqui uma 4070 Super por R$4.000. Não compensa, pega logo uma da próxima geração ao invés de pegar uma 4070 Super, tá? E a 5070 já chegou nessa linha de performance e preço que eu acho bem competitiva. Quem a gente vai encontrar aqui brigando com ela é uma 9070. Pois é, finalmente a AMD baixou o preço da 9070, quer dizer, a AMD não, né? Mas as fabricantes baixaram o preço da 9070 e a gente encontra as 9070 já na casa dos R$4.300, R$4.400. A 9070 ela tem um pouco mais de performance do que a 5070 e ela tem 16 GB. Então realmente vai do seu cálculo. Será que para você compensa? Eu quero ficar mais tempo, eu quero mais VRAM. Então aí você que vai ter que tomar essa decisão baseado no seu uso. Eu diria que para Quad HD agora, para uso regular, tal, a 5070 é o suficiente, tá? Da 9070 é que você começa a colocar mais R$300, R$400, daqui a pouco você já pulou para uma outra placa. Mas é que aqui o salto para ir para uma mais poderosa realmente é muito grande. Então vai ficar entre a 5070 e a 9070. Porque dos R$4.000 a R$4.500 a gente pula logo para os R$5.000. Pois é, dos R$4.000 a R$4.500 você vai do R$4.000 até R$5.000, que são só essas duas placas que eu realmente vou indicar. Porque 4070 Super e 7900 XT eu não vou indicar para vocês nesses valores. Eu acho que não faz sentido. E chegando nos R$5.000, olha quem aparece, às vezes até um pouquinho menos. RX 9070 XT. Finalmente começou a baixar de preço, né, AMD? Pô, prometeram lá no lançamento, mas baixou de preço. A 9070 XT ela aparece inclusive mais barato que isso, tá? Mas o preço normal dela é isso aí. Eu diria, colocaria ela entre R$4.800 e R$5.200, é o preço que ela costuma ser praticada. Em promoções você encontra em preços menores, é claro, mas a 9070 XT é um custo-benefício muito interessante, tá? Até porque aqui basicamente ela briga com ela. Dos R$5.000 até os R$6.000, basicamente ela briga sozinha, porque a 5070 Ti, ela começa a aparecer só depois dos R$6.000. A gente já encontrou alguns modelos de 5070 Ti custando menos, obviamente, mas você vai procurando aqui o preço regular, né, da 9070 XT, qualquer coisa entre 5 e 5.500 no máximo, dependendo do modelo, enquanto que da 5070 Ti, o preço dela começa ali na casa dos R$6.000. Então de 5 a R$6.000 9070 XT e de 6 a R$7.000 uma 5070 Ti. Porque agora a gente começa a entrar no território de quem tem grana para investir. E aí a gente meio que encerra essa parte. Fala, pô, por que encerra, mas não vai indicar nada? Então, daqui pra frente não faz muito sentido, galera, porque a 5070 Ti, ela começa ali na casa dos 6.000, né, R$6.000, R$6.200, enfim, ela custa mais do que a 9070 XT. E aí vira meio que uma escada, só uma escada verde. A gente fica só desse lado aqui. Por quê? A gente tem a RTX 5080, que não tem concorrente, a AMD não tem nada para oferecer, para disputar com essa. Mas porque a 9070 XT, sim, a 9070 XT em alguns casos consegue. Mas a 5070 Ti seria meio que a concorrente da 5080. Acaba ficando aquela opção entre, será que eu gasto 6 na 5070 Ti ou eu gasto 7, 8 ali numa 5080? E aí depende muito do que você quer. A 5080 ela vai trazer, obviamente, mais performance para você, né? Ela vai trazer uma performance ali para 4K, né? Uma performance muito boa para 4K. Aliás, a 5080 para mim é a placa de vídeo mais top que faz sentido. E ela já é bem cara, mas é a última que faz sentido. A 5090 é realmente uma placa muito poderosa, é uma placa para inferência e inteligência artificial, 32 GB, enfim, é um negócio, qualquer coisa que é uma coisa de outro mundo. Então não faz tanto sentido. A 5080 seria meio que o limite. Se você tá numa 4090, não faz sentido você fazer upgrade para uma 5080, você não vai ganhar basicamente nada, inclusive a 5080 não consegue bater a performance da 4090 e você vai ter menos VRAM. Então não faz sentido. A
5080 é para quem quer pegar uma placa agora para 4K e não tem nenhuma placa da AMD para concorrer. E a 5090 é o que seu bolso mandar, né? A 5090 tá começando quando ali na casa dos, eu vi acho que na casa dos 17 mil reais mais ou menos. A 5090 na casa dos 17 a 18 mil reais é o que você vai encontrar. Então, infelizmente é isso, né? Olha a diferença de uma 5080 para uma 5090. É quase o dobro. Para você não ter o dobro de performance. Então, a 5080 é a última placa racional que dá para você comprar para 4K. A 5080 tem aparecido ali na casa dos 8 mil reais, às vezes menos, né? Claro, em promoções você consegue encontrar até em valores bem menores do que esse, né? É uma placa que, curiosamente, tem oscilado bastante o preço por nenhuma boa razão, na verdade. É só isso. Se você quer procurar as promoções, tem um link aqui na descrição, o link do grupo de promoções, a gente posta lá e compartilha com vocês. Vou deixar na descrição também os modelos que eu recomendo para vocês. Então, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Aliás, se você quiser dicas de como fazer o upgrade, o que você precisa se atentar para não ter problema e tal, dá uma conferida nesse vídeo que a gente fez aqui no canal. E se você tá em dúvida aí, né, sobre quais placas de vídeo, dá uma conferida nos lado a lado. A gente tem lado a lado de basicamente todas as placas que estão aqui para você poder comparar a performance. Se você tá fazendo upgrade de uma geração anterior, o que você precisa se atentar, o que você vai ter de ganho saindo de uma geração anterior ou outra, e tem guia de como você montar o seu PC completo. Você pode virar membro do canal, se você tiver dúvidas sobre isso, vira membro do canal aqui através do botão Seja Membro e dá uma conferida lá na descrição, porque a gente vai deixar os produtos lá que eu acho que faz sentido. E vocês, qual placa de vídeo vocês compraram, ou qual vocês comprariam, o que vocês acharam do guia, o que vocês adicionariam, o que vocês querem pro próximo aí, que sim, a gente vai fazer isso aí sempre para vocês terem uma atualização. Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou. Aliás, se gostou da camiseta, a camiseta vai estar à venda. Se liga no link aqui na descrição.